Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Tudo bem? Como é que foi o pregão de hoje? Bom, pregãozinho de hoje aí, reagindo às regiões que a gente marcou, né, no dia de ontem. Então, vou fazer um pequeno panorama aí, pra gente conseguir entender aí o que que aconteceu, né? Bom, tivemos aqui, então, algumas regiões que eu tinha marcado, certo? Então, eu vou colocar aqui no tempo gráfico de 15 minutos, pra gente ter uma noção um pouquinho melhor aqui. Então, o que que eu fiz a marcação, né? Fiz a marcação deste topinho, dessas regiõezinhas aqui de fundo, e o mercado ficou congestionado aí praticamente o período da manhã inteira, né? Só foi dar ali uma oportunidade melhor na ponta da venda, foi por volta aí de 11 horas, certo? Então, as primeiras 2 horas aí de pregão foi um pregão um pouquinho mais complexo. A gente tinha essa região de suporte aqui, né? O mercado faz uma abertura rejeitando essa região aqui, onde às 9h30, né, durante o pedido iniciais de seguro-desemprego, acabou saindo aí o indicador, o mercado fez aí a liquidação dessa liquidez e aí começou a fazer uma movimentação de alta. Depois disso, né, deu uma pequena movimentação de baixa, mas não reagiu ainda aos pontos que a gente tinha marcado, né? E aí ele foi dar a primeira compra no ponto, né? Foi a compra aqui por volta aí das, deixa eu dar uma olhadinha, 10h30 na abertura do mercado americano, né? Então aqui na abertura do mercado americano, o mercado reagiu a esta regiãozinha aqui, rejeitou esse ponto, deixou um pavio, o que gerou uma compra até a próxima região de importância que a gente tinha marcado, né? Aqui seria uma região de alvo, né, onde o mercado faz uma reação e daria assim uma possível reentrada, uma entrada na ponta da venda e buscando a região do fundo prévio ou mesmo aí a região de fundo menor aqui, né? Seria mais para romper essa regiãozinha aqui, certo? Essa venda aqui, ela foi uma venda em localização 4, tá? Pelo 15 minutos, tá? Pelo 15 minutos. Então, uma venda em Lock 4 seria basicamente uma venda cuja média móvel ela está apontada para baixo, e aí você tem um gatilho de venda, né? Onde você tem um gatilho a favor da média, só que ela está contra, né? Ela está longe desta média móvel aqui. Então, seria um bom gatilho de venda operar dentro dessas regiões aqui, beleza? Então, basicamente para o índice aí, foi isso. Vamos dar uma olhadinha aqui no dólar. Então, o dólar aí não deu grandes oportunidades aí dentro da análise aí que eu fiz, certo? Na verdade, deu uma pequena venda aqui para buscar essas regiões, mas nada muito gritante. E aí ele só foi parar aqui nessa regiãozinha de trava aqui no finalzinho do dia, né? Então, para o dólar aí não deu grandes oportunidades referente à nossa análise, mas mesmo aí ao longo do intraday, no gráfico de 2 minutos, deu boas oportunidades aí para se operar na ponta compradora, certo? Levando em conta aqui que eu não olhei média móvel, não olhei nada, né? Fazendo uso da média móvel aqui, a gente tem, né, uma situação de Fab4, tem uma situação aqui em que a média ela está em estado comprimido, ela está em estado narrow, né? Então ela está em estado narrow. O mercado abre com a barra elefante acima dessa região, né, e começa a dar sequência a uma movimentação de alta, dando sinais aí de uma possível movimentação aí mais bullish para o dia de hoje, certo? Então, para a análise do mercado aí, do que aconteceu no pregão foi isso. Eu vou pausar a gravação aqui, fazer os estudos e aí a gente já retorna aí para entender o panorama para o dia de amanhã, beleza? Então, voltando aí para nossa análise, né? Aqui eu tenho então separado algumas regiões aí para a gente entender de importância aí para o nosso querido mini índice, né? Inclusive eu só tenho que fazer um reajuste aqui. Tem essa pequena linha aqui também que pode, né, dar algum tipo de oportunidade amanhã, né? Então, essas linhas aqui são pontos aí que são pontos de atenção, não necessariamente são pontos de atuação, certo? Então, pontos aí que eu gosto de olhar no gráfico para entender aí as regiões que podem gerar maiores oportunidades aí dentro do intraday, alinhado e somado a isso com as técnicas e gatilhos aí do método do Oliver Velez, certo? Então, basicamente aí para o nosso querido mini índice, o que que a gente vai ter, né? A gente teve aí um pregão em queda para o dia de hoje, uma pequena congestão aqui. A gente tem uma possibilidade de continuidade, mas uma coisa que me chama atenção é o seguinte, esse movimento de alta aqui, esse movimento de alta, ele foi gerado aqui por um double space, tá?
E esse double space, o que que pode estar acontecendo, né? Caso a gente tenha uma trap de rompimento do fundo, né? Uma trap de rompimento, o que que seria isso? Seria basicamente o mercado ele vem trabalhar nessas regiões aqui do fundo e faz a rejeição desse movimento, começa a querer atuar numa movimentação de alta. Isso daqui pode gerar uma divergência de alta, tá? Pode gerar uma divergência de alta. Então, essa divergência, né, somada ao critério aí do double space, que é um tipo de movimento que pode sim gerar novas movimentações futuras, tal como foi a oportunidade de hoje, né? Se a gente for ver, o cenário foi bem parecido. Então a gente tem, né, uma primeira movimentação de alta gerada por um double space, certo? O mercado ele vem caindo naquela vontade dele, cria liquidez aqui embaixo, consome essa liquidez, deixa uma região de fundo e a partir desse movimento começa a fazer um movimento de alta. Isso daí pro intraday gera boas oportunidades, né? Para quem me acompanha no Instagram, tá? Então vou deixar aqui, né? @japa de Wall Street. Também tem no código QR, tá? Aqui no cantinho do vídeo, beleza? Então dá uma olhadinha aí, né? Você pode achar ali a minha operação no índice hoje, que foi basicamente uma operação de compra aqui, né? Na rejeição desse fundinho. Então peguei e operei aqui essa comprinha, fiz a saída nessa máxima aqui, operando o pedido inicial de seguro-desemprego às 9h30, tá? Mas o cenário foi mais ou menos esse, o cenário que eu montei, certo? Onde a gente tem o teste aqui do fundo, tem uma montagem de liquidez para a região aqui desses topos e o mercado vem, né, liquidar essas posições para daí sim fazer um movimento que todo mundo espera, um movimento que a gente entende que é a tendência do mercado, que é uma tendência de baixa, né? Mas infelizmente o mercado ele não se move da forma como é tradicionalmente ensinada, né? Então ele busca essas regiões antes de fazer o movimento esperado, certo? Então, é uma coisa que eu ficaria atento, dado que esse movimento aqui, se a gente for entender aqui também que foi um movimento até que climático, né? Uma movimentação bem forte. A gente teve aqui uma falha de fundo. Se a gente entender isso daqui, ó, duas barras elefantes paralelas, a gente teve o quê? Uma regra das duas cores, tá? Também do método do Oliver Vélez, né? Então, a gente teve cenários aqui que poderiam gerar sim uma movimentação de alta. Tivemos o rompimento desse topo, né? Então, o mercado ele já quebra um ponto de estrutura para cima, o que já pode gerar aí um sinal de compra também, tá? Então, são pontos aí que eu vou estar de olho para amanhã, tá? Não necessariamente eu vou fazer operações de compra. Novamente, para o dia de amanhã, eu entendo que esses são os pontos aqui de maior relevância para mim, tá? Dentro da minha ótica, mas uma vez que o mercado ele tá me montando uma historinha, né, e sem novamente levar em consideração aí os futuros americanos que influenciam aí na movimentação direta aí do nosso índice futuro, sem levar em conta aí o que está acontecendo no mundo afora, ele tá me contando uma historinha ali dizendo que tem sim uma chance de fazer uma pequena movimentação de alta, tá? Então, pode ser uma coisa que eu fique de olho no pregão de amanhã, tá? Então, vou estar de olho dentro desses pontos aqui, beleza? Bom, olhando no dólar a gente já teve, né, um grande rally de alta, coisas que me chamam a atenção, tá? Estou no tempo gráfico de 15 minutos. Deixa eu desativar aqui os desenhos para a gente entender aqui algumas coisas, tá? Então, a gente tem um cenário de wide state, né? Então, a gente tem um cenário onde o mercado ele está amplo, né? Ele está em movimento expandido, certo? E como o mercado ele é cíclico, ele tende a ficar no estado narrow e depois vai para o estado wide, né? Então, do estado wide ele tende a voltar para o estado narrow. Então, o que pode acontecer? Uma congestão para a média móvel de 200 chegar dentro desse ponto, ou então o mercado volta aqui para próximo da 200. Não necessariamente ele chega até 200, mas ele pode voltar para próximo dela, tá? Coisas que me chamam a atenção para o dólar. Primeiro, aqui a gente teve uma movimentação típica de spike e spike channel, ou seja, movimentação forte, um primeiro rally bem presente, né, um rally bem definido, e aí após esse rally, uma deriva acontecendo aí na direção
da perna de impulsão, certo? Isso daí a gente chama de movimento spike, né? Isso aqui seria um spike. E aí a deriva que acontece depois a gente chama de spike channel, né? Que basicamente aí seria o canalzinho, né? O canalzinho que acontece aí acontece após aí a movimentação de alta, beleza? Então, vou voltar aqui com os estudos. Uma coisa que está me chamando a atenção é esse PDH que aconteceu aqui, né? Essa pescada aqui no final do dia, somado a um estado wide, somado à criação de liquidez para fazer o consumo dessas regiões aqui abaixo, tá? Isso, somado a esse PDH, me traz um certo viés de baixa aí para o dólar, tá? Principalmente essa pescadinha aqui no final do dia, né? Que quer queira, quer não, se a gente pegar e dar um zoom aqui no dólar, olha lá. A gente tinha regiõezinhas de topo aqui, o mercado dá o primeiro gatilho de venda, certo? Então ele dá o primeiro gatilho de venda aqui, dá esse poderzinho das duplas, daria uma regressão até a média móvel, e aí ele vem para estopar os primeiros vendedores dentro deste último movimento e testar a máxima do pregão do dia 8 de setembro. Tá? Então, isso daí acaba reforçando aí um possível cenário de baixa para o dólar. Não estou falando que o mercado vai cair o dia inteiro amanhã, mas uma pequena movimentação de queda não é loucura de se esperar. Tá? Eu poderia pelo menos esperar aí uma movimentação de queda, dado que, bom, o mercado ele se move em ciclo de expansão e retração. Expansão e retração. Aqui ele fez uma expansão, o que eu posso esperar? Uma retração, certo? Então, é mais ou menos isso aí que eu esperaria para o dólar, tá? Uma pequena movimentação de baixa aí em função desse PDH e em função dessas regiões de liquidez aí que não foram testadas, somado ao estado wide aí que eu consigo identificar aí dentro do gráfico de 15 minutos, tá? No gráfico de 1 hora, a gente pode até brincar aqui, e olha só que interessante isso daqui. No gráfico de 1 hora, a gente tem o teste, né? A gente tem esse PDH aqui, certo? Então a gente tem esse PDH somado a uma região do quê? Double Space. Double Space no gráfico de 1 hora, tá? Então tudo isso daqui acaba sendo importante e relevante aí para a minha análise, tá? Então é uma movimentação que o mercado ele já vem fazendo um movimento de alta forte, um movimento de alta aí bem definido, só que já vem perdendo um pouco da inércia, né? Então este double space aqui pode denunciar sim uma possível movimentação de queda, tá? Um double space aí pode gerar isso daqui. É uma movimentação muito, mas muito semelhante à que a gente viu aqui. Olha só, pregão do dia 6 de setembro, gráfico de 1 hora. Topo anterior, máxima do dia anterior. O mercado vem, movimento bem definido de alta, spike, spike channel, deixa um double space. E o que acontece nos pregões seguintes? Movimentação de queda, tá? Então é mais ou menos isso que eu posso estar esperando aí para o movimento do dólar. Beleza? Então é mais ou menos isso que eu espero para o pregão da manhã no dia na sexta-feira aí, certo? Então é mais ou menos isso. Pregão aí do dia 16 de setembro. Fechou, pessoal? Então, se você gostou da análise, gostou do panorama, por favor, ó, deixa o like, comente aqui abaixo alguma sugestão de vídeo que você gostaria de ver aqui no canal. Agradeço pela força, agradeço pela confiança aí dentro da minha análise. Um forte abraço, um ótimo pregão a todos. Valeu, falou!